Tudo bem com vocês? Bem? A gente vai continuar na nossa série aqui falando a respeito de como a gente é chamado para viver uma vida semelhante à vida de Jesus, como discípulos dele. Então, se você está com sua Bíblia, vamos abrir em João capítulo 14. João 14, versículos 12 e 14. João 14, 12 e 14, a palavra de Deus diz o seguinte: em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores, pois estou indo para o Pai, e eu farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Amém. Essa passagem aqui é uma passagem que costuma ser controversa em alguns círculos. Tem gente que acha meio absurdo pensar em fazer obras maiores do que as obras de Jesus. Como assim? Eu vou fazer um negócio, eu vou ser maior que Jesus? Isso aí é uma blasfêmia. Tem gente que fica chocado. Só que a questão é que a gente precisa ter um contexto aqui do que está sendo falado. Jesus está falando isso logo após ele ter realizado um milagre. E esse milagre que Jesus realizou foi um milagre que ofendeu os religiosos da sua época, assim como quase tudo que Jesus fazia. Jesus ele fazia as coisas, e algumas delas a gente pode dizer que tinha uma certa implicância, né? Mas a ideia é que ele queria mostrar claramente para as pessoas que aquela aparência de religiosidade, aquilo não significava muita coisa. Você simplesmente ser alguém que tem os sinais externos de uma pessoa temente a Deus, isso daí não tem muito valor diante de Deus. As pessoas estão preocupadas com a imagem que você passa, com o tipo de impressão que você vai dar, com o tipo de roupa que você vai usar, com o tipo de linguagem que você vai falar. As pessoas ficam alarmadas porque, não, mas é porque você estava orando e você se referiu a Deus como você. Isso é um absurdo. Fala assim, nossa, isso não é absurdo. Isso é falta de estudo da língua portuguesa da sua parte. Porque na língua portuguesa, o tu é a parte informal. Porque o você veio do vossa mercê. Então, gente, tem muito problema que a gente tem hoje na igreja evangélica que não é falta de interpretação bíblica. Não é falta de espiritualidade. É burrice mesmo. É ignorância. É falta de falar português. Não é estudar grego e hebraico. É saber o português e se comunicar dentro do português. E entender o que está sendo falado dentro do português. Então, as pessoas ficam espantadas com esse tipo de coisa. Ah, porque a roupa que fulano está usando. Ah, porque a linguagem que usou se referindo a Deus. Gente, tem coisa que eu não gosto. Tem coisa que eu não gosto. Se a pessoa chega, vem orar aqui e fala assim, ô papaizinho, eu não acho legal. Eu acho ridículo. Tipo assim, mas... Nossa, agora você me ofendeu, porque eu oro assim. Tá, mas é minha opinião. Você não pode ter controle sobre isso. Assim como você pode não gostar de várias coisas que eu faço. Você não é obrigado a gostar. A questão é que a religião, ela quer impor sobre as pessoas as nossas preferências pessoais travestidas de espiritualidade. Ela quer colocar sobre os outros algo que a gente se incomoda esteticamente, quando, na verdade, deixa passar a realidade do coração do indivíduo. Jesus sabia disso. E, por isso, Jesus fazia coisas que revelavam o coração dos religiosos da sua época. Jesus fazia coisas que chocavam eles e escandalizavam eles, porque ele queria mostrar claramente que o foco deles estava nas coisas erradas.
que eles estavam preocupados com aquilo que Deus não estava preocupado, e eles estavam tranquilos em relação a coisas que eram sérias para Deus. E é importante a gente falar disso, gente, até para a gente compreender qual que é o coração de Jesus ao falar essas coisas. Por quê? Porque hoje existe uma confusão muito grande. Hoje existe uma confusão porque você, por um lado, tem pessoas extremamente religiosas, pessoas que estão preocupadas em falar: você não pode usar essa roupa. Não, porque você não pode usar esse cabelo. Não, porque você não pode ter tatuagem. Não, porque você não pode andar em tal lugar. Não, porque você não pode falar isso, falar aquilo, assistir isso, assistir aquilo. Você não pode ouvir música secular. Você não pode ouvir música do mundo. Você pode ouvir música de onde, então? Não pode ouvir música do mundo. Não, você não pode ouvir uma música que tem um valor poético e artístico alto, mas você pode ouvir Sabor de Mel. Sabor de Mel é o equivalente... Gente, pra você ter noção, funk gospel é melhor. Isso já é dizer muita coisa. Já é dizer muita... Gente, sério, para ouvir músicas como Sabor de Mel e outras similares. E para ouvir funk gospel. O funk gospel é mais bíblico. Você tem noção o nível que a coisa chegou? O funk está melhor. Eu estou sendo obrigado a elogiar o funk. Mas por quê? Porque existe uma aparência de religiosidade. Existe uma imagem que é passada. E essa imagem, ela tem como objetivo induzir as pessoas a compreender que aquele indivíduo ali, ele é mais espiritual do que todo mundo. Ele é mais santo do que todo mundo. Por quê? Porque ele usa a linguagem certa. Porque ele usa as roupas certas. Porque ele está nos lugares certos. Porque ele ouve as coisas certas. O problema é que o coração dele está errado. O problema é que existem conferências no Brasil onde os pregadores todos andam de terno e gravata, mas que toda vez que acontece a conferência, os níveis de prostituição na cidade aumentam. Existem reuniões de pastores onde são contratadas prostitutas para ficarem no hotel. A realidade é que o mundo evangélico ele está muito mais podre do que o mundo farisaico. Muito mais. Ele foi muito além. Foi muito além. Tem um monte de gente aí, um monte de pastor se aproveitando da sua autoridade para tirar vantagem de pessoas fragilizadas. Um monte. Só assim, porque o pastor teve um caso com... Não, ele não teve um caso, ele abusou de alguém. Porque ele está numa posição de autoridade. E estando numa posição de autoridade, o envolvimento que tem com a pessoa não é simplesmente um caso. É um caso de abuso. Então, o mundo evangélico está podre, mas cheio de orgulho, cheio de religião, cheio de aparência. E as pessoas querem ficar implicando com coisa idiota, como se aquilo ali fosse sinal de que o indivíduo é realmente temente a Deus. E eu estou querendo dizer para vocês aqui que Jesus, ele não é só que ele não ligava para esse tipo de coisa, não. Jesus era totalmente contra. Totalmente contra. Por quê? Porque se a sua religiosidade faz você se sentir superior aos outros, isso significa que você é um fariseu. Se você olha para os outros e fala assim, que absurdo que essa pessoa está fazendo esse tipo de coisa. Que absurdo que ele está usando essa linguagem, que absurdo que ele está usando essa roupa. Isso daí é uma falta de reverência? Não. Isso é uma falta de conhecimento de Deus da sua parte. Porque se o seu evangelho faz você se sentir superior aos outros, esse não é o evangelho de Jesus. Não é. Só que isso é um lado.
Por outro lado, a gente tem pessoas que vão ouvir esse discurso que eu estou fazendo aqui e vão falar, muito bem, é isso aí, porque as pessoas querem controlar as outras com as suas opiniões, porque as pessoas querem controlar as outras com religiosidade. Deixa eu te falar um negócio. Falar mal de pecado não é religiosidade. Não é. Não é. Se você está vivendo em pecado e alguém vem falar com você e vem confrontar você, se você não está andando em santidade, se você está cometendo coisas que são erradas, ou se você está, de fato, assim, quebrando os mandamentos de Deus, quando as pessoas falam disso, não é religiosidade. É a Bíblia. É a palavra de Deus. É o mínimo esperado. Você sabe qual que é a prova de que você não está nesse daqui, nem nesse outro daqui? De que você não é um legalista, mas você também não é um libertino que está só querendo viver a sua vida de pecado e que ninguém te incomode. Sabe qual que é a prova? A prova disso é quando alguém vem e confronta você. A prova disso é quando alguém contraria você. A prova disso é quando alguém diz que você está errado. E eu não estou falando de uma prova externa só. Porque tem gente que você vai confrontar a pessoa num pecado que ela está cometendo e ela vai ficar exaltada, ela vai ficar nervosinha, ela vai ficar chateada. Como que você ousa falar de mim, falar da minha vida? Eu ouso porque é isso que a palavra de Deus diz. E eu não estou dizendo que a palavra de Deus diz para os líderes, para os pastores fazerem isso, não. A palavra de Deus diz para todo mundo que crê em Jesus fazer isso. Você tem que falar a verdade para os outros. Esse é um dos maiores problemas que a gente tem como igreja evangélica no geral. Os evangélicos são um bando de mentirosos, um bando de gente falsa, um bando de gente que não fala a verdade um para o outro, um bando de fofoqueiro que, quando você vê alguma coisa errada, você chega para a pessoa do seu lado e comenta com ela. Comenta assim, levemente. Só porque você não está com mágoa da pessoa. É só um comentário mentiroso, falso, covarde. E se você é homem, frouxo. Põe uma saia logo. Se você não vai honrar o que você tem no meio das pernas. Se você vai ficar chateadinho quando alguém coloca o dedo na sua cara e fala que você não está cuidando da sua mulher direito. Você vai ficar nervosinho porque alguém confrontou o seu pecado. Pelo amor de Deus. Vai virar homem, pô. Para com essa palhaçada. Ou então, se você, me desculpem aqueles que estão nos visitando aqui, mas se você está incomodado com isso, vai procurar outra igreja. Vai, mano. Vai embora. Tem um monte de igreja aqui em Campinas, pô. Por que você vai ficar aqui? Porque se você ficar aqui, a gente vai ficar incomodando você. A gente vai falar as coisas para você. Porque a forma como nós devemos amar uns aos outros é falando a verdade em amor. Mas tem gente que só quer amor e não quer a verdade. É óbvio que também tem gente que só quer a verdade, mas não quer amor. Mas se você deseja a verdade, você não vai ficar ligando para a forma como as pessoas falaram com você. Eu lembro do negócio que o Escher fala, eu acho que é no Relacionamento de Aliança, que ele fala isso, que quando você confronta alguém no pecado da pessoa, e a pessoa questiona a forma como você está confrontando, e ela está querendo invalidar a necessidade dela de se arrepender, porque a forma como você confrontou ela é uma forma errada. Você sabe o que ela está fazendo? Ela está usando uma estratégia de tribunal. E geralmente é uma estratégia de quem é culpado.
Assim, não, mas o jeito que você falou não foi correto. Tá, beleza, mas arrepende do seu pecado. Arrepende. Depois que se arrepender, você fala assim, realmente eu estou errado, eu preciso mudar, eu não estou correto na minha postura, mas eu acho que o jeito que você fez isso não foi bom. Eu preciso me arrepender, mas eu estou dizendo para você que você também precisa rever a forma como você está confrontando as pessoas no pecado delas. Beleza. Mas quando você se exalta para cima do outro, querendo invalidar a repreensão, porque a pessoa não fez da maneira correta, ela não fez com amor, então eu posso continuar pecando. Isso daí não é válido. Jesus confrontava os religiosos com as suas palavras e com as suas ações. E quando ele fazia isso, ele gerava reações tanto nos fariseus, nos saduceus, nos mestres da lei, quanto nos seus próprios discípulos. Porque os discípulos ficavam espantados com algumas atitudes de Jesus. Eles ficavam, às vezes, meio sem entender, e eles chamavam Jesus e pediam, olha, mestre, explica aqui para a gente. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. E é exatamente esse momento em que a gente está aqui, onde Jesus fez algo que era escandaloso para os religiosos. Mas Jesus vai começar a falar algo para os discípulos aqui que não tem a ver só com explicar para eles o porquê que ele fez aquilo, mas tem a ver com explicar para eles o que eles mesmos vão enfrentar. E é por isso que aqui, em João 14, 12 a 14, ele vai dizer, em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Ele vai fazer também as obras que eu faço, pois eu estou indo para o Pai. Ele está falando para os discípulos, vocês estão vendo o que eu estou experimentando aqui por conta das minhas obras? Então, vocês vão fazer isso também. O que significa que vocês também vão enfrentar essa oposição. Então, vocês têm que estar preparados para isso. E ele vai dizer que, na verdade, eles vão fazer obras maiores até do que ele. Porque vão pedir no nome dele. Então, Jesus não está dizendo assim, se eu for, eu vou, porém, vocês vão fazer as obras que eu faço. Não, ele está falando assim, vocês vão fazer as obras que eu faço porque eu vou. Por isso Jesus vai dizer em outro lugar que é bom que ele vá, porque ele vai enviar o seu Espírito. Agora, quais são as obras de Jesus? Quais são as obras que ele disse que os seus discípulos fariam? Em Atos 10, 38 fala, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, e ele andou por toda a parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então aqui você tem uma das obras de Jesus. Em Atos 2, 22 fala, homens israelitas, escutai essas palavras. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós, com milagres, feitos extraordinários e sinais que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem sabeis. Marcos 1, 14 e 15. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus e dizendo, completou-se o tempo, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Em Marcos 1, 32 a 34, fala, quando anoiteceu, depois que o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os doentes e endemoniados. E toda a cidade estava reunida à porta da casa, e ele curou muitos doentes, acometidos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque eles sabiam quem ele era. As obras de Jesus são curar os doentes, expulsar os demônios, realizar milagres e pregar o evangelho. Nós todos somos chamados para manifestar em nós o caráter
de Jesus. Nós somos chamados para olhar para Ele, contemplar Ele e ter o nosso interior transformado, para que a gente receba da santidade dEle e para que a gente se torne parecido com Ele no nosso coração. Mas nós também somos chamados para realizar as suas obras. Nós também somos chamados para manifestar o mesmo poder que Jesus manifestou. Nós somos chamados para viver exatamente esse tipo de vida. Você já pensou? Eu não vou nem falar toda a cidade, porque tem o tamanho das cidades nessa época. Mas imagina se um dia trouxessem todos os doentes e endemoniados do seu bairro para sua casa. Imagina. Imagina se isso acontece hoje, sem aviso prévio. Você chega na sua casa, está uma fila. Assim, que isso, gente? O que estão distribuindo aqui? E aí, quando você pergunta para alguém, o que está acontecendo? Por que esse pessoal está na porta da minha casa? E eles falam assim, então, porque disseram que você é discípulo de Jesus. Disseram que você segue Ele. Disseram que você tem o Espírito dele em você. E aí a gente viu na Bíblia o que Jesus fazia, e a gente concluiu que você deve fazer a mesma coisa. O que você ia falar para essas pessoas? Assim, não, é que, assim, não é bem isso, tem que ver, assim, se é da vontade de Deus, vamos orar e tal, deixe o seu nome aí, que eu oro por você depois. O que você ia falar? Biblicamente, eles estariam certos. Só que o problema é que, às vezes, a nossa experiência não condiz com aquilo que nós vemos na Bíblia. E aí eu te pergunto, qual dos dois que tem que mudar? Eu não sou um pregador que prega que há necessidade de haver uma atualização da Bíblia. Eu acho que a Bíblia tem que permanecer como ela está. Então a questão é que nós precisamos mudar. A questão é que nós precisamos reformar o tipo de vida cristã que nós vivemos. Nós precisamos olhar para a Escritura e dizer, ok, a minha experiência não condiz com o que eu estou lendo aqui. E isso precisa mudar. Isso precisa ser diferente. Porque se eu sou discípulo de Jesus, se eu estou seguindo Jesus, se eu recebi do Espírito de Jesus no meu interior, isso significa que eu tenho em mim a capacidade, o potencial para fazer todas essas coisas. O que significa que eu preciso pensar, então por que eu não faço? Parou para pensar nisso? Por que você não faz? Por que se você tem isso em você, se você tem isso em você, e a Bíblia diz que você tem. Por quê? Porque o argumento de Jesus é que eu vou voltar para o Pai e eu vou enviar o meu Espírito. E é por meio do Espírito que vocês vão realizar todas essas coisas. Você que crê em Jesus, você tem o Espírito Santo? Você tem o Espírito Santo no seu interior? Então, se você tem o Espírito Santo no seu interior, você precisa pensar, então por que eu não faço as mesmas obras de Jesus? Por que eu não faço as mesmas coisas que Jesus fez? E a resposta pode ser muito simples, gente. A resposta pode ser simplesmente porque nós não tentamos fazer. Porque você pode ter todo o potencial do mundo.
Imagina, você pode ser alguém que é... Cara, você pode ser um gênio na música. Você pode ser um gênio na guitarra, e aí você fica lá na sua casa praticando todos os dias, e você é alguém mais avançado que qualquer outro guitarrista do mundo. Se você não sair de casa, se você não expor aquilo que você está fazendo, nada vai acontecer. Você pode ter todo o potencial do mundo. Se você não colocar em prática, não significa nada. Pode ser que Deus chamou você para operar como ninguém operou na história em curas e milagres. Mas você não tem a mínima ideia disso. Sabe por quê? Porque você simplesmente não se dispõe a orar pelas pessoas. Você passa na rua por alguém doente e você não ora por essa pessoa. Você ouve falar de alguém que não está bem, você não vai orar por essa pessoa. As pessoas vêm, às vezes aqui existe um apelo para pessoas que estão sentindo alguma dor ou que estão com alguma doença, e aí a gente vai orar por essas pessoas e você não vem orar por essas pessoas. Então, como você vai saber aquilo que Deus depositou em você se você não tentar? Se você não simplesmente colocar em prática isso. Aí você pode falar, mas aí eu tenho medo de orar pelas pessoas e não acontecer nada. Mas, cara, se você orar pela pessoa e não acontecer nada, o que vai ter mudado? Porque hoje a pessoa olha para você e fala assim, então, você é alguém que não tem poder para curar os outros. Se você orar pela pessoa e ela não foi curada, ela vai olhar para você e vai pensar o quê? Exatamente a mesma coisa. A mesmíssima coisa. Porque se a pessoa pensasse diferente, ela já tinha te procurado. Assim, nossa, fulano, toda vez que ele ora, a pessoa é curada. Ué, a pessoa está doente. O que ela vai fazer? Ela vai te procurar. Mas hoje ela olha para você e fala assim, não, você não cura ninguém, não. E aí você vai orar por ela, não vai ser curada. Não mudou nada. Ah, mas é porque isso não pode... assim, eu fico preocupado, né? Porque eu posso estar envergonhando Deus. Assim, cara, está envergonhando Deus como? Será que Deus fica assim, né? Ah, eu orei por alguém, a pessoa não foi curada. Aí Deus... Deus fica pensando, com que cara que eu vou aparecer lá? Não, gente. Deus não está preocupado. Você não precisa defender a dignidade de Deus. Deus tem total capacidade de defender a sua própria dignidade, tá? Então não vai mudar nada. Por quê? Porque você precisa crer mais na palavra de Deus do que na sua experiência. Você precisa crer mais naquilo que Deus disse do que naquilo que você viu, do que naquilo que você experimentou. Você precisa crer naquilo que Jesus falou, não na sua experiência. Então, se você não tentar, não vai acontecer. Tem várias histórias de irmãos que passaram por isso. Eu lembro, tem uma história específica do John Wimber, que estava pregando, ele estava pregando uma série expondo o Evangelho de Mateus, e todas as vezes que chegava no momento de cura, ele ficava constrangido, e quando chegou a primeira vez, no momento em que Jesus curava as pessoas, e ele olhou para aquilo ali e pensou assim, poxa, mas eu vou pregar sobre isso, mas eu nunca experimentei esse negócio. Como que eu vou falar para as pessoas que isso daqui é algo que a gente tem disponível, se eu mesmo nunca experimentei? E aí, nesse momento, Deus falou com ele, falou assim, então, prega a minha palavra, não prega a sua experiência, não. E aí ele começou a pregar. E aí ele foi e pregou sobre cura. E aí naquele dia ele chamou as pessoas para receberem oração.
E aí ele foi lá e colocou a mão sobre as pessoas. E aí não aconteceu absolutamente nada. Durante meses. Meses. Sem acontecer nada. Orava pelas pessoas, inclusive algumas morreram. Depois que orou. A pessoa estava muito doente, ele orou, morreu. Era unção de cura invertida. Era unção de cura completa. Está totalmente curado agora. Você não tem mais nenhuma doença lá no céu com Jesus. Então, e ele começou a fazer isso. E ele conta de uma vez que ele foi chamado na casa, porque eles estavam pregando sobre isso e falando disso, mas ninguém era curado. Aí chamaram ele para orar por uma irmã, ele foi orar por ela, ele chegou lá no quarto, viu que ela estava deitada, muito doente, há muito tempo. Aí ele foi, orou por ela, aí quando ele terminou de orar, ele já virou as costas, já estava indo embora. E aí quando ele estava saindo pela porta, a mulher chamou ele, não vai embora ainda não. E ela estava dobrando as cobertas da cama na qual ela estava deitada há muito tempo. Ele não acreditou. Entendeu? E é aí que o Haroldo sempre fala, né? Do poder da oração sem fé. Porque o pessoal estava reunido lá quando Pedro foi preso e estava orando para que ele fosse solto. Pedro foi lá, bateu na porta, lá em Atos. Eles abriram a porta, viram Pedro, fecharam a porta e voltaram e falaram assim, tem alguém lá igualzinho a Pedro. Cara, então, gente, tem poder na oração sem fé. Tem gente que fica assim, eu até queria orar por cura, mas hoje eu não estou sentindo. Ué, se você fosse guiar pelo que você está sentindo, gente, imagina o caos que ia ser. Você não tem que se guiar pelo que você está sentindo. Mas eu não estou sentindo unção. Não, mas não é para você sentir nada. É para você crer. Você pode orar por alguém sem sentir coisa nenhuma e a pessoa ser curada. Você pode orar por alguém e você não... Cara, não tem nada acontecendo aqui dentro de mim. Eu estou pensando aqui no boleto. E Deus vai lá e cura. Você não precisa sentir. Você precisa crer. E o que significa crer? Significa andar em cima daquilo que Deus falou. Confiar. Dar o passo. Fazer. Se lançar. Como o próprio John Wimber depois acabou dizendo. O jeito certo de soletrar a palavra fé é R-I-S-C-O. Risco. Então, não vai haver nenhuma cura se você não orar por ninguém. Pode ser que aconteçam poucas curas se você orar por muitas pessoas. Mas percebe como poucas é maior que zero? Poucas é maior que zero, gente. Mas a gente precisa crer. Agora, como que nós vamos fazer as obras de Jesus? Jesus falou o seguinte para os discípulos. Atos 1, versículo 8. Recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E aí o que os discípulos fizeram? Jesus falou isso para eles, vocês vão ser minhas testemunhas, ok? Vocês vão receber poder vindo do alto. No versículo 14 acontece o quê? E unidos, todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Qual que foi a atitude dos discípulos? Vocês vão receber poder, tá? Ok, a gente vai receber poder. O que eles fizeram? Eles ficaram parados lá, falaram, uma hora vem o poder aí. Eles falaram, não, vamos reunir e vamos orar. A gente vai orar e a gente vai esperar em Deus até que esse poder venha sobre nós. Só que toda vez que a gente fala disso, e é óbvio que esse poder veio lá em Atos, capítulo 2, ali, no versículo 1 ao 4, fala que ele chegou o dia de Pentecostes, eles estavam reunidos, ou seja, eles continuaram orando
durante mais ou menos uns 10 dias ali. E aí veio um som de um vento impetuoso, encheu toda a casa, eles viram línguas como de fogo, e eles começaram a falar em outras línguas, eles foram cheios do Espírito Santo. Ok. Quando a gente ouve a respeito disso, de ser cheio do Espírito para poder operar em poder, a nossa reação geralmente é: beleza, então o que a gente tem que fazer? Cara, vamos começar a orar aqui para a gente ser cheio do poder de Deus. Vamos começar a orar aqui para a gente ser cheio do Espírito Santo. Porque aí, quando a gente for cheio do Espírito Santo, aí a gente vai começar a operar em poder. Deixa eu te perguntar, quantas vezes você veio em um culto, seja aqui, seja em qualquer outro lugar, e você se sentiu sendo cheio do Espírito Santo? Quantas vezes você sentiu a presença de Deus no seu coração? Quantas vezes você sentiu Deus tocando você, trazendo mais da presença dele para o seu interior? Quantas vezes você ouviu Deus falar com você? Gente, a questão não é que a gente tem que agora parar aqui e ficar esperando para ser revestido de poder. Não. O que a gente precisa fazer é ir para fora e começar a fazer as coisas. A gente precisa começar a fazer as obras de Jesus. A gente precisa começar a dar a nossa cara para bater. Precisa começar a se arriscar. Precisa começar a passar vergonha. Precisa começar a ficar constrangido. Por quê? Porque a gente está falando do Evangelho de Jesus. A gente está falando daquilo que nos salvou, daquilo que nos libertou do pecado, porque a obra não tem a ver só com fazer milagres, realizar curas ou sinais. Não, a obra tem a ver com pregar o Evangelho. Esses sinais, eles são sinais que apontam para o reino de Deus. Os milagres, as curas, as profecias, as palavras de conhecimento, tudo isso tem um objetivo: estabelecer o testemunho de Jesus na terra. Mas a gente precisa dar os primeiros passos. A gente precisa expor a nossa vida. A gente precisa começar a orar pelas pessoas. A gente precisa começar a perguntar se pode orar. Precisa começar a abrir a boca e falar do Evangelho. Não porque isso é uma obrigação. E eu já falei isso daqui uma outra vez. Gente, o motivo pelo qual a gente quer sair e pregar o Evangelho é porque é isso que o Espírito Santo tem como missão. E a gente quer mais dele. A gente quer mais da presença dele. A gente quer fazer aquilo que ele está fazendo. Porque se a gente fizer aquilo que ele está fazendo, a gente vai estar mais perto dele. Então, por isso, a gente quer, cara, dar esse passo de fé. Você fala assim: cara, mas eu tenho vergonha. Tudo bem, cara. Faz com vergonha. Mas eu tenho medo de parecer bobo. Cara, pareça bobo para a glória de Deus. Porque a realidade é que a gente já pareceu bobo para tantas outras coisas. Tanta coisa, gente. Quem aqui nunca passou por um processo seletivo que você teve que fazer dinâmica? Estava parecendo bobo. Dinâmica é um negócio assim, é idiotizante. Porque é pegar um monte de adulto e falar assim: então, vamos agir igual criança aqui, vamos brincar. Mas vamos brincar enquanto eu avalio você. Assim, caraca, sério? Quantos aqui não passaram, não foram ridículos por causa de sair, beber, se drogar, por causa de time, por causa de show de banda, por causa de um monte de coisa, gente. A questão não é o medo de passar por ridículo. A questão é se vale a pena. Esse é o cálculo que a gente faz. A questão é: vale a pena passar por ridículo para fazer isso daqui? Vale a pena passar vergonha? A recompensa é o suficiente?
E, infelizmente, a gente tem olhado para o Evangelho e a gente não tem achado que é suficiente. A gente não tem achado. Não estou falando aqui da gente fazer um evangelismo só. Não estou descartando isso, mas eu estou falando o seguinte, eu estou falando da nossa vida. Não dá para a gente viver ligando e desligando o nosso cristianismo. Não dá para ter expediente. Não, sou crente em horário comercial. Não dá para falar assim, não, aqui no culto, aí eu vou fazer essas coisas. Fora daqui, não. Fora daqui eu sou laico. Não dá, gente. Tem a ver com a nossa vida. E vai mexer. Vai atrapalhar. Vai dificultar. E é assim mesmo. É assim mesmo. Por quê? Porque a gente tem que parar de acreditar nesse cristianismo mentiroso que a gente comprou. Esse cristianismo que a gente que é um adendo à nossa vida. É uma ajudinha. É algo para... Não, vou no culto domingo para, né, renovar minhas energias, para enfrentar minha semana. Né? Cara, a gente pode não falar isso, mas às vezes essa é a atitude. Essa é a atitude. A gente quer a ajuda de Deus para fazer a nossa vida dar certo. E, na verdade, a conversão deveria ser o momento em que a gente abre mão de fazer a nossa vida dar certo. E a gente submete a nossa vida a Ele. Pode ser que Deus queira que você tenha muito sucesso no seu trabalho, na sua carreira. Pode ser que Deus não queira. E se isso nos ofende, isso significa que o nosso coração está no lugar errado. Simples assim. O poder do Espírito Santo é o que nos capacita a fazer as obras de Jesus. E a questão é, se nós temos o Espírito, nós podemos fazer as obras de Jesus. Mas será que a gente pode fazer obras maiores que Ele? E isso é um debate, uma discussão muito grande, né? Qual que é a natureza do que Jesus quis dizer quando Ele falou de obras maiores? Então, tem gente que vai dizer que Jesus estava fazendo referência a uma diferença qualitativa, ou seja, coisas de fato mais impressionantes, mais poderosas do que as que Ele fez. Tem gente que vai falar que a diferença é só quantitativa, ou seja, Jesus está falando o seguinte, como vão ser mais pessoas fazendo as mesmas obras, você vai ter uma quantidade maior, por isso que essas obras são maiores. E tem gente que vai falar que ele está falando só a respeito da extensão, ou seja, Jesus fez isso naquele contexto ali, né, de Israel, e essas obras que vão ser feitas pela igreja vão ser feitas ao redor de todo o mundo. E algumas pessoas vão dizer, se você pegar vários comentários bíblicos vão falar isso, vão falar assim, não, as obras maiores a que Jesus está se referindo aqui, é que ele está falando da conversão dos gentios. Que a conversão dos gentios é uma... Gente, tem hora que você vai ler comentário bíblico e dá vontade de... É porque tem uns caras que já morreram, aí não dá para... Mas dá vontade de mandar uma mensagem. Fala assim, pô, você está achando que eu sou o quê? Jesus falou assim, vocês vão fazer as obras que eu faço, e obras ainda maiores. E ele acabou de curar alguém. E aí ele fala assim, não, ele está falando a respeito da conversão, que é o maior de todos. Você está querendo me enrolar. O que eu acredito? Quando você olha para os milagres que Jesus realizou e que estão registrados na Bíblia, e quando você olha para os milagres que foram realizados pelos apóstolos, é difícil você comparativamente dizer que os milagres realizados pelos apóstolos são mais impressionantes do que os milagres de Jesus. É uma comparação meio difícil. Pode ser que está querendo dizer isso? Pode ser. Mas eu tendo a pensar que esses
essa coisa de ser maior do que aquilo que Jesus fez tem a ver com quantidade e extensão. Por quê? Porque, gente, o que Jesus estava querendo informar para a gente é o seguinte: ó, vocês, meus discípulos, é como se fossem eu mesmo multiplicado. Então, se Jesus era alguém que chegava numa cidade e as pessoas faziam fila na porta de uma casa para que elas fossem curadas, Jesus está dizendo que agora vão ser vários fazendo a mesma coisa. Só que a gente não vai viver isso, gente, se a gente não abandonar. A gente precisa, gente, assim, converter para a mensagem de Jesus. A gente precisa abandonar a religião evangélica. Precisa abandonar. Por quê? Porque o evangelicalismo vendeu para a gente um negócio que não tem a ver com a mensagem de Jesus. É só você ler a Bíblia. Se você ler a Bíblia e você olhar para a sua vida, você vai perceber. Você vai olhar e você fala assim: cara, tem alguma coisa que não está batendo aqui. Tem algum negócio que parece que não tem a ver. O jeito que os discípulos de Jesus estão vivendo aqui não é o jeito que eu estou vivendo. Não é o jeito que eu estou vendo a igreja viver. Então alguma coisa tem que mudar. Alguma coisa tem que mudar. E a gente tem que olhar para isso e acreditar. E sabe qual que é a prova que você acreditou? Se você vai e faz. Mais uma vez citando o John Wimber aqui, o John Wimber falava o seguinte: tem um caso, né, que ele chegou para o cara que era pastor da igreja que ele converteu, e ele falou, eu vou traduzir aqui, né, a expressão que ele usa é diferente, mas seria mais ou menos assim. Ele chegou para o pastor e falou: tá, mas qual que é a hora que a gente vai fazer as paradas? Aí o pastor falou: que paradas? Não, que a gente vai fazer as paradas lá que Jesus fazia, ué. Que ele falou que a gente ia fazer. Que horas que a gente faz isso? Aí o pastor falou: não, a gente não faz mais isso, não. E aí depois ele chegou a uma conclusão e ele falava para as pessoas: ó, quando eu era do diabo, ele me deixava fazer as paradas dele. Não é verdade? Quando você era do diabo, falou assim: não, mas eu não era do diabo porque eu nasci num berço evangélico. Você era do diabo. Porque você nasceu pecador. Quando eu era do diabo, ele deixava eu fazer as obras dele. Não deixava? Você não fazia as paradas do diabo? Você não fazia as coisas que tinham a ver com ele? Era mão na massa, pô. Não era só teorizar. Você não ficava numa sala falando assim: gente, pecado é isso, é aquilo, é fazer tal coisa. E aí o pecado, você vai e peca desse jeito. E aí você vai lá e comete esse pecado e tal. E aí só ficava falando e depois ia para casa e vivia certinho. Não era assim. Você fazia as paradas. Então quer dizer que a gente tem que fazer as paradas de Jesus também, pô. Todo mundo pode fazer. Todo mundo, gente. Todo mundo. A gente pode brincar disso aí também. Está disponível. Está disponível. Não é só ficar numa sala ouvindo alguém falar ou cantando meia dúzia de música e voltar para uma vida chata. Não. A gente tem uma aventura para viver. E Jesus nos chama para fazer essas coisas no nome dEle. E o que significa isso? Significa que nós fomos chamados por Jesus para fazer aquilo que Ele faria no lugar dEle aqui na terra. Então, quando você olha ao seu redor, você deveria ter em mente
que você, ali onde você está, é o meio pelo qual Jesus quer atuar na terra. E isso implica em você dar passos semelhantes aos passos que Ele daria no lugar onde você estiver. Porque Jesus veio, como falou ali em Atos 10, 38, Ele andou por toda parte fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com Ele. Isso significa que você foi chamado para fazer o bem e curar e libertar pessoas que estão oprimidas pelas trevas, porque Deus é com você. E o objetivo disso é mostrar que existe um evangelho, uma mensagem gloriosa, que nos salva dos nossos pecados e que nos dá uma nova vida em Jesus. O objetivo é esse. O alvo é esse. A vida é essa. E isso é o que nós fomos chamados para viver.